Khamenei, olha aí. O funeral do Ayatollah Ali Khamenei é adiado. O substituto dele também não foi anunciado. Então, Socorro. Pelo menos não oficialmente, é o que parece, Amadeu. Primeiro a gente fala desse funeral, é um funeral de 3 dias que estava previsto para começar hoje à noite na capital iraniana, para começar hoje em Teherã. Hoje cedo a TV iraniana informou que essa cerimônia de despedida do líder supremo, que morreu nos ataques de Israel e Estados Unidos no último sábado, essa cerimônia de despedida foi adiada e que eles vão informar depois a nova data, vão informar em outra ocasião. A organização do funeral diz que esse adiamento não é por questões de segurança, não é por causa dos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Eles disseram que é simplesmente por questões de pela multidão esperada. Eles dizem que é preciso oferecer uma infraestrutura para milhões de pessoas esperadas nesse funeral. Ali Khamenei deve ser enterrado na cidade natal, em Mashhad, que é uma cidade que fica a mais de 900 quilômetros de Teherã. O novo líder já teria sido escolhido, mas não anunciado formalmente, justamente por questões de segurança. E o líder seria o filho, um dos filhos de Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei, de 56 anos. Ele teria sido eleito virtualmente, já que o prédio em que esse grupo, é um grupo de quase 90 pessoas, um grupo de 88 pessoas que se reúne para escolher o líder supremo do Irã, o prédio foi bombardeado, foi totalmente destruído ontem em um ataque de Israel. Então ele teria sido eleito virtualmente, isso é teria, nada confirmado até agora. E antes de ir embora, só para dar uma informação que chega aqui, que eu estou vendo, o Iraque está totalmente às escuras. O governo está investigando para saber o que aconteceu, que o país está totalmente às escuras e o governo americano impede que os americanos deixem o Iraque imediatamente. Amadeu. France. Amadeu, o Iraque, que é um país que sofre ainda as consequências do conflito, inclusive ali com a invasão dos Estados Unidos, teve ali a derrubada do regime do Saddam Hussein e nunca se recuperou, e também é sempre um ponto de conflito na região e de instabilidade. Então, infelizmente, a gente vê esse conflito se espalhando por todos os países do Oriente Médio, não há ali ponto de segurança. E é a história, né? O Trump, aqui na Venezuela, ele, depois o Maduro, né, fez a extração do Maduro, fez a negociação com a vice dele, que está lá tomando de conta, com idas e vindas, prós e contras, mas a coisa está andando na Venezuela. Mas no Irã, como é que faz? Ok, tirou lá o Khamenei, mas vai botar outro governo diferente? Não vai, porque fizeram o Khamenei de mártir. E agora é mais difícil ainda fazer o que os iranianos estavam tentando desde o final do ano passado e início desse ano, que era a deposição do regime talibã. Com o assassinato e transformação do Khamenei em Marte, isso ficou mais dificultado, que a própria população, que o próprio povo, pelas forças iranianas deles mesmos, fizessem a revolução, entre aspas, a troca do comando. O Trump... Os americanos, né? Porque o Trump é só o presidente, mas são os americanos que estão tentando lá fazer a mudança, imagino eu. Vamos aguardar os resultados. Quase todo mundo morreu. Como é, Socorro? O Trump foi questionado sobre isso ontem no Salão Oval da Casa Branca, e ele disse, olha, praticamente todo mundo que a gente conhecia morreu. Daqui a pouco a gente não vai conhecer mais ninguém, e pode ser que alguém pior do que ele tome o poder, ele disse isso. E o pior, o Trump também descartou o filho do Shah, né, que está pensando aí que pode liderar o Irã, mas não, o Trump fez com o filho do Shah mais ou menos o que ele fez com a Maria Corina, quando levou o Maduro. E vamos lembrar, né, Socorro, em 79, o Talibã triunfou porque o Shah Reza Pahlavi era uma ditadura medíocre também, sanguinária. Gastavam um dinheiro absurdo.